Eu lembrei de um jogo chamado Alice's Missing. Eita! Ó, já tá no ar, viu? Ah, depois eu falo. É porque eu acho que esse eu também conheço. Salve, galera! Boa noite! Como é que vocês estão? Estava aqui numa fofoca básica aqui, que geralmente ocorre entre a gente, mas é fofoca boa. A gente estava falando de jogo, RPG, interpretar seres sobrenaturais, aí já não é tão novidade, né? Isso a gente já faz isso meio que no automático. Mas estamos aqui nós em mais um Giro da Semana RPG, que é o canal, o quadro aqui. Giro da semana. Ô, Boteco! Obrigado, Vivi. Que é o Boteco World of Darkness, que é o quadro aqui no canal que a gente vem para falar mal do World of Darkness. E um pouco, e nos intervalos entre falar mal, a gente elogia também, mas é mais a gente reclamando. Faz parte. A gente gosta de reclamar o tempo todo. Mas enfim, estamos aqui para mais falar novamente de Lore Sheets. E já devo dizer que a Lore Sheet de hoje carece de mais informações. Poderiam ter trazido mais coisas em termos de lore. Porque a ideia de Lore Sheet é trazer tramas, conhecimento do cenário, para o personagem se inserir. E muitas das vezes a gente esbarra com Lore Sheets que carecem dessa característica principal que deveria ser da proposta da Lore Sheet. Que a Lore Sheet de hoje é Asceticismo de Sangue. Ela é uma Lore Sheet presente no Forbidden Religions, que é o terceiro suplemento do Cultos dos Deuses do Sangue, terceiro e último. Enfim, chegamos ao último dessa série, mas ainda faltam bastante Lore Sheets do Forbidden Religion. Só para vocês terem uma ideia, esse do Asceticismo de Sangue é o segundo de 6. Então aí tem pelo menos agosto e setembro da gente perpassando por Forbidden Religions antes da gente pular para outros livros. Mas pelo menos a gente terá encerrado essa série toda em torno dos cultos dos deuses do sangue. Mas antes que a gente possa prosseguir, vamos deixar as pessoas aqui da tela dar boa noite, dizer quem elas são. A começar por uma pessoa que já faz tempo que não vem aqui e que está dando o ar da graça. Ali, está com você. Olá, gente. Eu sou a Alice Maravilha, reclamo do ódio mesmo de baunilha. E, bem, eu não sou grande amiga aqui dessas pessoas aí que estão aí. Não vivo sem elas hoje em dia. Fofocas diárias são necessárias. E vamos aqui, como eu falei mais cedo com a Vivi, vamos macetar essa Lore Sheet, porque, porra, que coisa ruim. É isso, essa é a Listra. Agora chama a nossa guerreira de quadro, Vivi. Nosso arroz de festa, né? Porque falou esse quadro, eu tô aqui. Botequeira de plantão. Olá, pessoal. Para muitos, vocês já estão cansados de ouvir eu me apresentando. Para quem ainda nunca tinha visto aqui, eu sou a Vivi, Vivox Bestre no Instagram. E para muita galera de São Paulo que jogou comigo com esse apelido. E, né, a gente tem o hábito de algumas Lore Sheets, eu sei que a gente que vai conversar, alguma das fichas de conhecimento, a gente começa a falar mal dela antes da gravação. Principalmente quando a gente não concorda com algumas coisas. Mas vamos ver se a gente consegue dar ideia de como usar essa Lore Sheet de hoje e o que fazer com ela, porque como o Raga falou, ela traz assim um tico do que poderia ser trazido de conhecimento para o jogo. Ela podia ser mais esclarecedora até do porquê de processos e trabalhar um pouco melhor a vida do jogador, né? Mas não vamos reclamar nas partes, xingar muito. E por favor, você, vampiro, que acredita de que o controle absoluto da besta é a sua iluminação. Não se irrite com a gente quando a gente discordar disso. Por favor, não é contra você, é contra o livro escrito. É isso aí. Então,
depois de feita toda esses comentários iniciais, vamos ao que é apresentado de descrição sobre a lore sheet Asceticismo de Sangue. Diz o seguinte: se o sangue é um vício para os membros, então não é surpresa que alguns vampiros tentem largar o hábito. Claro que você não consegue apenas parar de repente. Essa é uma rota rápida para o torpor ou o frenesi voraz e se levantar coberto do sangue de mais alguém. Aqueles que assumem este esforço seriamente se modela nos ascetas mortais, tentando lentamente saciar a besta deles para a submissão ou para reduzir a dependência dele na coisa vermelha ao longo dos anos ou até séculos. Alguns o veem como uma trilha em potencial para a Golconda. O asceticismo de sangue é uma trilha rigorosa de se seguir, demandando que o vampiro rejeite a satisfação e o prazer da sagacidade sanguínea. Isso requer uma grande força de vontade, e os praticantes com frequência se valem em distrair a besta faminta deles através da agonia da automortificação ou abraçar completamente o isolamento e a privação. A maioria dos membros rejeita tal asceticismo incontrolável, já que aqueles que obtiveram êxito são geralmente ermitões famintos e aqueles que falharam em servir como lições assustadoras na bobagem de negar a sua fome quando eles surtam e ficam em rebuliço. Bom, essa é a descrição. Devo já dizer para vocês que ela menciona que a busca da Golconda é praticamente uma trilha, ou seja, você precisa adotar um conjunto de convicções que viabilize essa trilha de ser percorrida, que não se engane, para você alcançar a Golconda você tem que subir sua trilha de humanidade. É meio que um pré-requisito estabelecido no jogo. E não é fácil ganhar a humanidade. Daqui a pouco as meninas vão poder comentar até mecanicamente por que não é tão fácil aumentar a humanidade. E, infelizmente, do asceticismo de sangue, esse culto através da autonegação do consumo do Vitae, a gente quase não encontra conteúdo descrevendo, por exemplo, onde começou, quem influenciou, no que se baseou. Não tem muito. E aí, para poder trazer conteúdo para vocês, acabei trazendo mais coisas que irei mostrar depois. Antes, vamos aos comentários iniciais. Ali, começa por você. Então, uma coisa que eu acho que deveriam ter colocado mecanicamente é algo relativo a Golconda, né? Já que eles falam sobre isso, não é o caso que acontece. Mas ele também deixa aqui no segundo parágrafo, lá no final, que a maioria dos membros, cadê? Ermitões famintos, né? Na bobagem de negar sua fome também, surta e fica reboliço. Então, tipo, isso está mais amarrado dentro da mecânica da proposta da lore sheet do que outra coisa. E eu, particularmente, quando a gente vai falar mais para frente, mas particularmente eu acho que essa lore sheet ela é melhor utilizada se for usada como ferramenta de quem está narrando, para criar um plot relativo a algum culto ligado a ela, né? E não como algo que algum jogador fosse pegar, a não ser, como a Vivi tinha mencionado comigo, que toda a Coterri fosse voltada para isso. Mas aí é meio que foda, porque trava todo mundo na mesma lore sheet, né? Ou pelo menos no mesmo tipo de história, sabe? Porque o caminho da Golconda é uma trilha de não vida para o seu personagem, né? Já me
cutucando aqui na Ali. E quando você escolhe esse caminho, e a explicação aqui diz, você vai ter que se isolar do grupo. Então, ou vocês são um culto que está isolado, ou o que seu personagem vai interagir na crônica, sabe? Muitas coisas pedem sozinho. A gente sabe que a Golconda é um caminho pessoal, mas um vampiro, por exemplo, escolhe a Lorde da Golconda, ele ainda consegue jogar em grupo. Claro, a gente está lidando com Forbidden Religions, e o Forbidden Religions é um livro focado em cultos que acreditam em determinadas partes do vampirismo, desde a destruição até o sonho do total domínio da besta. E essa é a primeira, é a Lore Chick para te dar vantagens em game desse material do cultos proibidos, né, do religiões proibidas. Então, se você escolher essa daqui para seguir o caminho, o seu jogo obrigatoriamente vai ter que ser sobre um dos cultos. Porque ela vai te limitar bastante em game. Né? Tipo, o caminho de Golconda é o caminho fácil para o vampiro? Não é. Não é um caminho fácil. Você vai brigar contra a coisa primária que tem em você, que é a besta. Então já é uma decisão difícil. Então, a gente já falou isso 1000 vezes aqui, eu, Raga, Vaikos, a Ali já falou também. Você precisa muito conversar com o jogador se ele vai querer colocar esses cultos no seu jogo. Com o narrador, quer dizer, se vai colocar esses cultos no seu jogo, que você está escolhendo desse livro, e com a galera, se quer ter um jogo onde seu personagem vai ter que se isolar, onde o personagem vai agir de formas específicas e onde o seu personagem pode, numa noite que nada der certo, estourar e sair sedento de fome para galera que está com você resolver, porque você vai estar em frenesi por qualquer motivo ali da fome que você tá. Essa Bloodshit é para quem amassa a força de vontade da besta na fome, gente. Não é do tipo, você vence a sua força de vontade, ela vem de não alimentar a sua besta. Então, é um caminho que ele é um caminho, sim, que é possível no cenário de vampiro. A Golconda é um estado de graça que poucas pessoas alcançaram, se é que alcançaram, porque ninguém sabe o nome delas. Sabe que começou... Tem uma lista, inclusive, deles lá no... Tem aonde? Ó, por exemplo, o criador dos Salubres, esqueci o nome dele, o Saulote, a gente acredita que ele atingiu a Golconda, né? Mas se a gente sabe, ele dentro do tremerzinho, vamos dizer que não é bem essa história. Não é? O bonito continuou. Alguém com humanidade 10 vai possuir o corpo da pessoa que o matou para fazer um plano de vingança por toda a humanidade? Não sei. No entanto, que no começo do Golconda, do cenário, aí é a hora que, tipo, o próprio livro se desmente. Se você pegar do básico, o Golconda do básico fala que é o estado mítico. Aqui fala que a primeira a fazer isso foi uma vampira que desceu até os infernos da Diablerie e alcançou, mas ninguém sabe o nome dela. Então, tipo, é aquela coisa. É uma lenda, né? É um estado de fé. Posso passar aqui a lista? Lá no White Wolf Wiki diz o seguinte, tem o Anguiwar, que é a 5ª geração Nosferatu e cria da matriarca. Tem o Aziz, príncipe de Riddles, que é a 11ª geração Malkavian, e que alcançou a Golconda lá em Cairo. Tem o Sauló, que a gente já citou. Tem o Guilaume, que é a 5ª geração Bruhá e príncipe da Suécia, Tomat, e cria de Hannibal. E por fim, Rebecca, monitor de Chicago. São esses que estão na relação. Mas tá referenciando a W5 nisso daí? Não, é antes da antes da V5. Da W5, desculpa, gente. Eu vou trocar sempre porque eu falo de lobisomem, então é V5. Aquela coisa. Então, mas isso daí é lore antigo. Uhum. Na V5 a gente não tem prova de ninguém, Maria. Você tem um ponto. Eu não quero falar que Golconda é o jovem místico do vampiro, tá, gente? Não é que eu queira dizer isso.
Mas, como eu não quero dizer isso, eu só estou falando. Quando você for jogar, entenda. Você vai influenciar bastante como um golcondista no seu grupo. E na crônica que seu narrador combinou com você, né? Sua narradora, vai narrar para vocês. Então, pensem nisso. É tentador? É um desafio hercúleo para o vampiro, porque ele tem que aumentar a humanidade e segurar a besta dele na fome, sabe? Sem tocar em humaninhos. Então, é desafiador. Portanto, pensem bem quando vocês querem jogar. É o que eu aconselho. Assim, nesse início já te fala aqui, ó. Você pode ficar doido das contas de passando fome e atacar o primeiro fulano que for lá te pedir ajuda de como entrar na Golconda. É isso mesmo. Mestre, me ensine a cantar a iluminação. Antes de terminar a iluminação, o vampiro já tá em cima desmembrando fulano. Então, Eu vou te mostrar a iluminação. Vem cá. Então é isso. Tá aí os comentários iniciais. Aí a gente vai avançar aqui. Bom, como eu disse, não tem muito falando sobre o asceticismo, mas encontrei bastante coisa sobre a Golconda. E a primeira parte foi lá no White Wolf Week, que é da onde eu tirei a relação que eu acabei de citar aqui para as meninas, que eu peguei só uma pequena parte que mais interessava aqui para a gente, que diz o seguinte: a Golconda foi prometida a Caim pelo arcanjo Gabriel, o Senhor da Misericórdia, enquanto ele esteve em exílio na terra de Nod. Embora Caim nunca tenha alcançado a Golconda, o caminho para a Golconda foi supostamente alcançado por Sauló após viajar para o leste, estudando sob os gurus hindu. Após alcançar o entendimento, o qual resultou em um terceiro olho no meio da testa dele, Sauló pregou a Golconda e ensinou a trilha para o clã dele, os Salubre. Desta época em diante, a Golconda e os Salubre ficaram proximamente ligados, com muitos Salubre, tal como Mokur, tornando-se professores na trilha da Golconda. Após a diablerie de Sauló pelo Tremé, os Salubre foram levados a se esconder e muito do conhecimento da Golconda foi perdida no processo. Desde essa época, a Golconda tem sido largamente tratada como um mito. Então, eu trouxe esse conteúdo, galera, para vocês entenderem a origem desse bafafá todo de querer alcançar a Golconda e o entendimento de que você consegue superar as garras da besta e essa necessidade desesperada de ter que se alimentar do sangue de mortais. Pelo menos essa é a lenda. É dito que Sauló transformou lenda em fato, mas é só dito. Tem muita coisa aí também que é só dita, mas que ninguém sabe se é verdade ou não. Vivi, você começa. Então, gente, vamos lá, né? Falar essa questão do que já que eu já comecei atacando ali, já que eu comecei atacando né, sem brincadeira agora, a Golconda é esse seu caminho de elevação que porque qualquer questão narrativa você decidiu com o seu narrador, com a sua ali para poder seguir o caminho. E a Golconda preza o autocontrole da besta, o controle da fome, a capacidade de aumentar a humanidade para que você em altos níveis possa caminhar de volta ao sol, ver o nascer do sol sem ser um sangue ralo, né? E assim, é um caminho até que você pode seguir por uma redenção. Essa é a Golconda. Qual a diferença da ficha da Golconda com o do ascetismo do sangue? Se você segue um caminho ascético, o ascetismo, na verdade, né? O ascetismo é a definição de treinamento de moral e alinhamento de vida através
da negação de impulsos e formas de indulgência. E para o vampiro, o prazer vem de se alimentar. Então, ele nega a indulgência de se alimentar, porque o prazer vem. Então, seria uma galera mais radical que o golcondista. O golcondista, ele consegue elevar a humanidade dele, cada vez reduzindo o ataque na hora da alimentação, a necessidade dele de sangue, porque ele vai controlar a fome dele primeiro, a necessidade, levando calmamente a sua humanidade e caminho, vivendo ali na sociedade, que é a maior dificuldade, até você alcançar essa Golconda. O ascetismo é o vampiro para chegar à Golconda, ele parar de alimentar a besta. Ele corta totalmente a indulgência da caçada, da alimentação, e ele vai evitar a todo custo. Seja através, né, agora um aviso de gatilho, porque a gente tem muito exemplo em questões religiosas, e a gente está num livro sobre cultos e religiões proibidas, seja através da autopunição. Então, você envolve altas formas de se machucar, formas variadas de punição se ele quebrar esse acordo, né? A gente tem exemplos mortais e tem exemplos reais de ascetismo, onde pessoas, por exemplo, um homem ficou 49 anos com a mão levantada, em revolta. Então, se vocês jogarem na internet, você consegue ver o que aconteceu com o braço dele. Ou pessoas que se negaram qualquer outro prazer e tipo, alimentação em abundância. E essas pessoas correm o risco de falecer. No caso, o vampiro que se nega a se alimentar, ele corre o risco de uma hora se expor a grande risco ou quem estiver perto dele. Por isso que o ascetismo é a versão mais radical do seu vampiro que quer chegar ao Golconda. Porque ele vai parar. Ele não, ele se autodisciplina gravemente, seja por o isolamento, que para muita gente é inaceitável. Nós somos seres humanos, a gente gosta de viver em humanidade, podemos odiar pessoas, mas a gente já viu na pandemia o quanto é ruim a gente se isolar. Então imagina isso na cabeça de uma criatura secular e que tem um chassi de humano, a cabecinha criou como humano. Então imagina assim o quanto é cruel e sim autopunitivo. Você vai machucar o seu corpo e a sua mente para chegar nisso. Essa é a diferença de caminhos da Golconda. E por que? Mas se todo mundo quer chegar na Golconda é porque não é uma coisa só. Porque essa galera, gente, é hardcore. O caminho da Golconda, você pode traçar vários planos de evoluções ao longo. Essa galera chega e faz assim, não basta. Acabou. Então, tem muito golcondista que ainda olha estranho para esse pessoal. Do tipo, meu amigo precisa de tudo isso, sabe? Entra na questão de um fanatismo. Uhum. Essa lógica. Então, por que tem diferença se o meu personagem pegar Golconda, se o meu personagem pegar outro culto? A diferença vai ser essa. O seu personagem é totalmente dedicado a essa causa, esteja iniciando ou esteja já à frente, e ele vai ter uma vida bem diferente das pessoas da Coterri, se elas não estiverem nesse mesmo grupamento de raciocínio. Por isso que a gente começou falando que tem que ser um jogo muito pensado, porque os outros vampiros vão olhar para você e falar, você tá louco, sabe? Você não raciocina bem e você é uma ameaça para a máscara. Desculpa, coleguinhas, vamos te eliminar, porque no dia que você surtar, você surtou geral. Então, essa é a diferença do ascetismo. A primeira vez que eu li, eu juro, gente, que eu fiquei assim, que bosta é essa? Não estou entendendo nada dessa porcaria. Aí, né, o nosso querido Vaicos deu a dica, vocês deram a dica lá no chat do tipo, pega o caminho da Golconda e vem lendo os cultos, faz o oposto, que aí você consegue começar a entender. E eu aconselho, se você está lendo esse material, faça igual o Raga fez. Pega a introdução, vai lá visitar o que são os conceitos da Golconda, leiam os cultos, vocês vão ver, né? Não pode acelerar o caminho mas preste atenção no caminho do Raga. É o melhor caminho para você entender um pouco da cabeça dessa galera do culto de não se alimentar e evitar o sangue.
Nossa, falei que até não poder mais. Antes de passar para Ali, eu quero te dizer que o Joden tá aqui no chat dizendo que cortar o salário da besta? Jamais. Rapaz, a besta não quer salário, ela quer teu sangue ou te esfolar vivo. Ali, tá contigo. Besta, Esqueci de pegar água. besta é o capitalismo, quer que tu Besta é precisa da empresa, sangue pela empresa. Ah, acho que a Vivi falou tudo, né, em relativo a essa parte, né? E o que eu tenho para falar é que tipo, todo esse texto aí que tu tiraste da Wiki sobre a Golconda, dá para a gente analisar ele como uma fábula, né? Não uma fábula, né? Enfim, tem um tipo específico de texto, mas é como uma história, uma fantasia ser contada para os outros, porque tipo já tem a ideia de Caim, né? Que aí também não é algo factível de que existiu ou ainda existe. E é um dos cultos, né, sobre. Ainda vem a ideia aí dele receber uma promessa divina, né? E a gente sabe que promessa divina também cai em um monte de crítica, porque até nem na vida real também, tipo, a promessa divina de poder levar nosso corpo para nossa alma para um local, um plano específico, fazendo comportamentos específicos, também não é certo. Então, o arcanjo aí, se aconteceu mesmo dentro do lore, chegou lá e só meteu uma migué para cima de Caim. E né, anjos são filhos da puta, gente. Anjos no mundo das trevas são filhos da puta. E aí, além disso, depois fala de Saulote, que teve que viajar lá para puta que pariu para aprender a fazer isso. E depois passou para os seus descendentes. E foi um clã que foi dizimado e caiu. Então, tipo, acaba virando tipo história mitológica de coisas antigas demais que podem ser possíveis de serem buscadas. E no final das contas, né, cai para quem? Né? Pra gente que é Tremé, né? Que paga de vilãozinho porque acabou com os caras lá que sabiam como fazer as paradas. Vou defender esse Tremé. É isso. Não poderíamos deixar de falar. Diga. Pensando aqui, né? O cara mata o irmão, recebe uma proposta de um anjo. Depois o outro cara que alcança, ele vai e rouba o corpo do próprio assassino. Rolou aquela coisa, faltou um perdão nessa história. Bom, vamos então avançar aqui no conteúdo. Como a Vivi já adiantou, a gente está passando aqui numa construção de entendimento daqueles que podem seguir a Golconda, perseguir a Golconda e fazermos comparações com o asceticismo. Como a Vivi falou, eles são de comportamento extremista se comparado com outros exemplos, os quais vou compartilhar aqui com vocês. Esses que eu vou trazer agora, retirei do Forbidden Religions. Se vocês ainda não conhecem o suplemento, recomendo conhecer, que tem bastante conteúdo lá que pode agregar às suas aventuras, a depender de como vocês querem jogar. Não tem só essa de busca da Golconda, tem outras que podem ser úteis, por isso que é recomendável vocês darem uma lida. E aí, diz o seguinte, de acordo com a lenda cainita, a Golconda foi um dos antediluvianos, um dos venerados e misteriosos fundadores de clã, o qual primeiro descobriu a existência da Golconda, o suposto estado da salvação e graça que existiu para os vampiros, e por milênios a promessa da Golconda atraiu centenas de membros, alguns viajando a trilha sozinhos, outros formando cultos dedicados a solucionar o seu enigma, e dessas centenas a maioria falhou. Dessas que obtiveram êxito, se eles ainda existem, seus nomes estão esquecidos. Olha aí a Vivi falando, esqueceram! É conteúdo V5! Então tá dito.
As religiões se formam para venerar... Eles puniram... Não, eles puniram mais essa galerinha aí, que era a única prova, né, real. Então acho que nem a V5 que é a Golconda. As religiões se formam para venerar o estado da Golconda, empurrar seus adeptos para ela e prometem todas as respostas que um membro poderia precisar para alcançá-la. Algumas dessas fés podem representar um certo tipo de verdade, enquanto outras são as fabricações de charlatães desenfreados procurando exaurir os discípulos deles de todo o valor deles antes de descartá-los. Cada um desses cultos cobre um aspecto diferente dessa busca lendária pela Golconda, embora nenhuma consiga garantir que eles conhecem a trilha verdadeira, ou se de fato uma existe. Entre os referidos cultos estão os Filhos da Salvação, onde eles acreditam que o vampirismo não é uma maldição, pelo menos não no sentido bíblico, mas uma infestação demoníaca. Através da diablerie, eles acreditam a essência do demônio pode ser capturada em um único hospedeiro cainita e exorcizar do mundo. O culto é fanático nesta busca, e porque eles não devem ser, quando a habilidade para se livrar tanto da humanidade quanto do hospedeiro cainita da infecção está dentro do domínio deles. E aí as convicções do culto são: rápido até o estritamente necessário, obedeça ao chamado para a caçada, ninguém deve vir antes do bem-estar do culto e sempre lute para banir o demônio. Lembre-se, convicções são utilizadas para amenizar manchas na trilha de humanidade quando você quebra algum dos pilares de jogo ou comete ações que merecem ser retribuídas com manchas. E aí, se você estiver seguindo essa convicção, significa que você está seguindo essa trilha da Golconda, e aí você pode amenizar eventuais manchas. Outra trilha, outro culto da Golconda, que também vem no Forbidden Religions, que é as borboletas. Para eles, a Golconda é uma promessa da transformação, através da emulação de outras criaturas e a aspiração para mudar a si mesmo. Alguém pode alcançar a metamorfose para um ser melhor e mais divino. Olha só como é bem diferente do outro. Enquanto que um diz que tem a ver com demônios, outro diz que tem a ver com uma mutação animalesca. E aí, qual é a convicção das borboletas? Sempre lute para mudar a sua natureza rígida e cristalina. Outra: nunca se alimente sem consentimento. Outra: nunca permita que a besta tome conta. E por fim, sempre se submeta a qualquer castigo que a família vê conveniente de se impor. Mais duas aqui para vocês. Os eremitas. Os vampiros são, por necessidade, criaturas sociais. Portanto, os membros conhecidos como os eremitas, os quais louvam as virtudes do isolamento. Ah, Raga, mas aquele lá, os asceticistas, não se isolam também? Calma, vou te explicar. Eles louvam as virtudes do isolamento e da anição. São um dos cultos da Golconda mais estranhos e mais perturbadores na existência. É raro um eremita que se isola, mas trazendo isolamento e, portanto, o entendimento para os outros, é onde esses buscadores da Golconda se especializam. Quais são suas convicções? Nunca se alimente mais do que for necessário. Olha aí a diferença. Nunca sucumba à sedução da riqueza e sempre negue os desejos da besta. Por fim, temos os caçadores da cigarra dourada, um nome bem diferente. A história da Golconda se espalha entre os neófitos oprimidos de Chongqing, uma cidade no sudoeste da China, há meio século atrás. Eles dizem que, há décadas ou séculos atrás, alguém encontrou o caminho para esse estado místico e teve a audácia de ensiná-lo para outros desde então, desde que você consiga atrair a atenção deles ao conseguir os ensinamentos deles. E aí, quais são as convicções deles? Primeiro, busque a sua trilha, não interfira com a de outro. Segundo, não permita um tratamento cruel dos vivos. Terceiro, nunca falhe em oferecer aos outros os seus ensinamentos. E por fim, sempre siga a instrução do grande professor. Resumo da ópera antes de eu passar aqui para as meninas. Existem
várias formas de você interpretar a trilha da Golconda e como elas acham que ela pode ser alcançada. Tem o asceticismo e tem todas essas outras que eu compartilhei. Ali, você começa. Olha, eu achei esses 4 cultos uma merda. Dá uma subidinha aí Posso? no texto, lá pro primeiro culto. Primeiro, aqui. Tipo, os filhos da salvação. A galera acha que o papo é a Cadia Blair dentro de um trouxa para servir de bucha de canhão para exorcizar. Tipo, beleza, né? Mas trabalhar isso dentro de um grupo de jogo, né? Eu acho complicado, né? Eu acho bacana, tipo, trazer essa ideia para protagonista, não um culto antagonista. Mas vai dar merda. Eles vão se comer. Vão se sugar ali, em algum momento vai. Até porque a pessoa que vai fazer Diablerie e se der sucesso, né, se ela não for possuída pela regra do D5, ela vai ficar mais forte. E aí ela vai perceber, e se eu manter isso daqui e fizer mais, né? Não vou, na verdade, eu não estou sendo possuído pelo demônio ou algo do tipo, a não ser que seja alguém muito bitolado mesmo. Eles encaram a besta como demônio, né? Sim. E essas convicções, esses exemplos de convicções do Filho da Salvação, eles são muito abertos, tipo, rápido até o estritamente necessário. Em relação a que dá para encaixar isso em muita coisa. Obedeça ao chamado para a caçada. Seria o quê? Uma caçada de sangue? Ou seria para caçada tua para ir a se alimentar? Já que eles não querem se alimentar. Não faz muito sentido. Ninguém deve vir antes do bem-estar do culto. Tipo, eu achei isso ok, né? Algo que dá para encaixar em qualquer culto. E sempre lute para banir o demônio, né? No caso, a besta, né? Também tá ok para eles tentarem se manter ali na rédea, pelo que eles acreditam. As boletas é o único culto que eu achei assim que, tipo, parece ser mais interessante. Eles estão sempre buscando a metamorfose ambulante do Raul Seixas, né? Então, sempre tentando dinamizar as coisas. Né? Só que aí nunca se alimentar sem consentimento traz um problema, né? Porque o tipo de predador consensualista já demonstra isso, né? Porque aí tu vai precisar, tipo, pô, posso me alimentar? Eu tô com fome, mas eu tô segurando isso daqui já tem 30 dias, e aí, tipo, deixa aí, e aí a pessoa, tá, mas é o quê? Então, a não ser que seja um humano dentro do culto, né? Que seja, né, um blog, né, para aquela galera. As convicções deles eu gostei, mas essa última aí eu achei pesada, mas faz parte da ideia de culto também. Os eremitas eu achei uma galera muito complicada, porque, tipo, como tem aí no questionamento, né? Como é que eles vão se isolar e poder propagar essa ideia? Então, acaba virando não um culto em si, mas, tipo, uma lenda de um culto que talvez exista, talvez não exista, porque como é que essa galera faz para conseguir propagar essas ideias? Então, tipo, eu vou estar lá, e depois de 70 anos eu encontro alguém que, tipo, opa, essa pessoa tem potencial. Eu acabei de, sei lá, encontrei aqui numa viagem minha, eu vou passar essas ideias para ela e segue teu caminho, que eu vou ficar isolado. Porém, eu acho que tem as melhores convicções. Porque nunca se alimentar mais do que necessário tá dentro da ideia do asceticismo de sangue. Né? Nunca sucumba à sedução da riqueza, né? Não encaixa muito bem, mas considerando que eles são pessoas que vão estar isoladas em nômades, provavelmente, faz sentido. Aí sempre nega os desejos da besta, também se encaixa muito, muito bem para a ideia do asceticismo, né? E também da ideia
de chegar na Golconda. Mas antes de falar dos outros, não posso deixar de falar do jeito do narrador do Chaves, que é Os Eremitas. E os caçadores da... Eu sabia que eu ia quebrar. Os caçadores da cigarra dourada é muito lenda ocidental sobre busca de iluminação oriental, né? No caso especificamente asiático aí, mas é muito orientalismo advindo de pensamento ocidental. Que é tipo, tem que ir lá atrás do negócio, fazer toda uma jornada de autoconhecimento e tal, blá, 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 blá. Só que a ideia ali de que, nesse textinho, né, que traz, de que alguém, por acaso, achou eles há meio século atrás e conseguiu convencer um deles a ensinar, tipo, se os caras são tão fechados, né, eles não podem não ser isolacionistas como os eremitas, mas se eles são tão fechados a ponto de serem secretos, como é que a gente vai achar eles? Então, tipo, funciona mais como uma lenda do que como um exemplo de culto para encaixar em algum lugar da cidade da tua crônica. É isso. Tá aí os comentários da Ali. A gente passa agora para a Vivi. Tipo, a gente, enquanto a gente estava conversando, batendo papo, a gente ficou muito discutindo dessas questões que a Ali toda levantou, porque gente, o culto ele parece muito uma papagaiada. Então, assim, se você quer jogar, respeito quem acredita em todos esses caminhos ali, legal pro seu personagem, muito respeito em vocês, mas pense que você vai ter que pensar que nem essa galera, né? Pense que você vai ter que pensar, é foda de ouvir, mas infelizmente saiu. Tipo, você vai ter que aceitar essas questões de raciocínios fechados e de um pessoal que tá meio doido no que é violência. Porque grande parte deles vive a violência, mas é aquela coisa, violência é quando é no seu. Quando é a minha religião, ela não é violência, ela é crença, né? Por exemplo, as crianças da salvação, eles se matam, gente. Eles se matam em rituais. E a desculpa deles, né? Vamos aqui falando por fora, a desculpa deles é que eles vão juntar todas as bestas, né? Todo o demônio que existe em uma pessoa só. Essa pessoa vai ser liberada, exorcizada de um jeito que ninguém sabe, porque está escrito no livro, ninguém sabe como isso acontece. Acredita-se que dependa de feitiçaria de sangue, mas isso não é necessário. E essa pessoa vai pagar o preço de livrar o mundo do vampirismo. Então, assim, a galera se junta, né? E aqui, esse culto principalmente reforça o quanto você precisa ter um acordo na mesa de ter um cultista disso daqui. Esse culto se forma, se junta, caça a maior quantidade de vampiros possíveis enquanto eles estão no lugar, diablerizam. Na hora que eles sentem ali, geralmente depois de uns 7 mortos ali, de uns 4 inocentes morrendo no meio do caminho, eles acreditam que está na hora de fazer o primeiro expurgo. E aí, eles saem se matando, né? É um mata-mata geral. E o último que segue, se ele sentir que o diabo ainda está no corpo dele, barra besta, né? Vamos usar diabo porque é o que eles usam aqui, demônio, na verdade, que é o que eles usam aqui. Se o demônio está no corpo dele, ele se cicatriza e vai para a próxima cidade. Só que imagina essa galera fazendo isso há séculos. E nós ainda temos vampiros na Terra. Uhum. Então, é bem como a Ali falou, o quanto as convicções, quando você olha pelo lado, desculpa gente, mas pelo lado das ideias desses cultos, elas são
muito mais cruéis, sabe? De você seguir. Porque é uma passação de pano para Diablerie total. A quantos... Bem, eles acreditam que quando eles conseguirem limpar 15 níveis, quando juntarem 15 níveis de demônio, o que eles ainda não fizeram, aí sim eles vão eliminar o vampirismo. Vai sobrar só um, né? Mas tudo bem. Esse é o lado macabro das crianças, né? Vamos lá, tipo, eu vou focar aqui, como a Ali deu as explicações, eu vou focar aqui no lado macabro de cada clubinho. E como vocês veem que o atingir a Golconda pode ser um caminho que pira o seu vampiro, né? Tem vários caminhos, aqui a gente tá pegando mais radical, que vai dar mais merda pro cenário. As borboletinhas. As borboletas, elas querem passar por uma mudança, mas elas morreram como pessoas vivas e elas estão estratificadas como vampiros ali. Então, o que eles fazem? Ele constrói uma sociedade fake para eles, baseada, atenção, em reality show, porque eles acreditam piamente que reality show e relatos da vida real mostram realmente o que a humanidade é. Então, eles se baseiam em reality show e fazem uma sociedade deles, envolvendo os lacaios e humanos, para que eles consigam reaprender a serem humanos. Se isso não dá certo, gente, morre todo mundo e eles tentam de novo, depois de pesquisar mais como a humanidade convive, eles fazem mais uma familhinha de faz de conta e vão viver ali por um período de tempo para controlar a sua besta, né? Aí, no caso, se você juntar essa galera com o pessoal do ascetismo de sangue, você coloca que essa galera tá passando fome no meio de lacaios e humanos, convivendo numa família de comercial de margarina. Tipo, e gente, baseada em reality show, uma família baseada em reality show. Vocês já pensaram que estrago isso faz numa vizinhança? Que bomba isso é, né? E essa é o lado macabro das borboletas, né? Vamos lá para mais uma aqui, vamos pro próximo. As braboleta. Depois das borboletas que vivem inclusive eles têm um tipo de coterri que chama lar docilar, né? Que chama household, que pra gente seria um lar docilar. Seria tipo de coterri, família normal. Gente, assim, sério, tipo, eu tô falando com esse tom cínico porque é para mostrar como é um lado que pode ser destrutivo desses cultos, e é por isso que eles estão num lugar que chama Religiões Proibidas. E é por isso que num livro que cita Religiões Proibidas, que vem essa ideia da lore sheet. Então, assim, é uma lore sheet que tem muito poder narrativo. Muito poder narrativo. Estrutura nem tanto. Mas muita ideia de crônica e crônicas pesadas. Entendeu? Tipo, ele tá no livro certo. Pode não estar bem feito, mas tá no livro certo. Né? Vamos pro próximo. É assim, tá, gente? As formas de destruição desses círculos familiares, ela não é bonita. Se você tem gatilhos com gore e retrato de autopunição, automutilação, não folheie o livro. Peça para um amigo ler, joga naqueles sites para tirar imagem, porque o livro é bem gráfico nesse pedaço dele. Aliás, é um livro bem gráfico. A gente avisa no livro do Sabá, mas esquece do Forbidden Religions. Os eremitas é o que a galera, né, o que a Ali falou, gente. Eles têm uma organização que não é registrada em pedra, não é formalizada. Mas você tem grau desse isolamento. E a galera tem que ficar muito doida nos estágios. Eles vão passar por um estágio de crescimento espiritual para virar esse eremita intocado pela fome e depois voltar para contar a história. Eles... Só um minutinho, gente. Vamos dizer assim que o seu estágio de iluminação
ele vai beirar o seu vampiro se cogitar a empalar. E depois alguém que ache você lá para tirar você ali do torpor e ter o seu conhecimento. Então, é uma galera que vai pegar bem pesada e eles vendem bem a ideia do... Né, por favor, gente, nada, vou citar uma figura pública, bem ensinamentos de Osho. É bem a pegada que eles têm de ensinamentos de Osho, só que você é isolado. Né? Vamos falar falar mal do próximo. Não é falar mal, é meio jogar o lado errado, né? E que são, aliás, os eremitas são os últimos. Então, assim, esses caminhos, assim, os cultos que você pode seguir desse lado de Golconda, não é um culto muito saudável para a região em volta ou para a comunidade vampírica em volta. Novamente, é uma galera muito fanática e que, se o seu personagem quiser seguir o caminho dele e juntar o ascetismo do sangue, tenham ideia, seu jogo vai ser um jogo bem difícil. Bem difícil. E com muito problema pessoal que está em volta. Porque imagina, sua coterri não acredita nisso. Você não se alimenta e tem uma família de faz de conta. Ou você tem o ascetismo, você se isola, você já não joga com a galera. E você ainda é um eremita que nem vai querer voltar e a galera vai ter que ficar indo atrás de você. Então, é bem assim, conversem, porque essa galera, leiam a fundo, a gente, né, tá resumindo aqui mesmo, tem bastante informação, tem estrutura, tem apoio, tem táticas, e você, narrador, tem gancho para poder pôr esses cultos na história, porque eles são bem específicos a ponto de você não conseguir colocar em qualquer cidade que você está narrando, não consegue em qualquer crônica encaixar. Então, é assim, o que eu tenho que falar desses cultos que o ascetismo vai dar, era para dar umas vantagens, mas pode não dar tantas vantagens de viver a vida. É isso. Beleza, então tá aí os comentários. Vamos então avançar no conteúdo. Vocês acham que já dá para falar da lore sheet? Calma. Não, não dá não. Calma. É porque agora o Raga vai seguir exatamente o caminho. Quero lembrar vocês. Eu tô com tudo isso aberto aqui, Raga. Eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo que o livro básico já traz uma ficha de conhecimento dedicada a Golconda, que diz o seguinte na sua descrição: a maioria dos vampiros alegam que é um estado místico de sabedoria, mas alguns alegam ter alcançado o lendário estado da Golconda ou sabem de outros que conseguiram. Supostamente descoberta por um vampiro antigo de nome Sauló, a Golconda é um estado de perfeito equilíbrio entre a humanidade e a besta. Um vampiro percorrendo o caminho da Golconda pode diminuir a revolta de sua besta, subjugando a sua fome e até ficando de pé na luz do dia, ou assim é dito. Os dons que acompanham a conquista da Golconda são excepcionais e, portanto, muitos vampiros fazem a peregrinação. Alguns obtiveram êxito na jornada. A rota para chegar ao estado da Golconda nunca foi registrado com exatidão. Na verdade, os seguidores de Sauló alegam que a jornada é diferente para todos os vampiros, dependendo de seus pecados. O que a Golconda faz a um vampiro quando ele alcança ela é também contestado. Alguns alegam que ela leva a um estado de perfeita serenidade, enquanto outros dizem que ela torna um vampiro em um tubarão de sangue frio de um predador, não mais suscetível à fúria irracional, mas tão faminto por sangue. Você pode ser um discípulo da Golconda, um seguidor das palavras de Sauló ou um membro que deseja remover o véu enganador da Golconda dos outros vampiros. Um vampiro evasivo de nome o Mestre dos Corvos busca esmagar o mito da Golconda de uma vez por todas, e você pode servir a ele nesta tarefa. Então percebam, por que eu trouxe isso aqui? O primeiro objetivo, lembrar que a gente já falou dessa lore sheet, e eu vou colocar aqui o link dela para vocês, caso queiram assistir depois. Aqui na roxinha, já estou jogando aqui no chat, e quem já estiver assistindo na vermelhinha está aqui na descrição do vídeo. Então, não é a primeira ficha que a gente está vendo hoje que se dedica a Golconda. Só que esta aqui
ela é mais suave comparado com aqueles que querem seguir o asceticismo. Vivi, seus comentários. Eu acabei fofocando desse conteúdo lá no começo, né? Porque afinal eu sou a rainha de adiantar conteúdo. Né? E foi quando eu fiz a comparação. Gente, Golconda, você não precisa ser um doido, malucado, sabe? Totalmente sociopata que vai sair matando galera, matando companheiro, caçando a cidade inteira. Você tem formas de chegar a ela, né? Não comentei, na época eu nem estava fazendo comentário ainda da ficha da Golconda, então vou ficar neutra se ela é boa ou ruim. Mas eu digo, é um jeito bem mais fácil, pode não ser o melhor jeito útil, mas bem mais fácil de como chegar a Golconda do livro básico, e te permite jogar um jogo em grupo. Ela realmente é mais fácil para jogar um jogo em grupo do que a do asceticismo. O asceticismo, e talvez seja até mais vantajosa em questão de poder que o asceticismo, sabe? É essa a opinião que eu tenho da Golconda. Ela é mais realizável, ela é mais confortável para jogo. E se vocês não querem um jogo que se aprofunde em cultos, religiões e vampiro, né? Tipo, fazendo coisa que nem os vampiros acham legal, vai de ficha da Golconda, sabe? Deixa o ascetismo assim lá para trás, deixa ele no cantinho dele de quem quer um jogo pesado com cultos, recatas e muita feitiçaria de sangue e Oblivion rolando. Deixa pra lá. Eu aconselho isso, assim. Você que é jovem, comece pela Golconda. Depois você mergulha no jogo hardcore. Mas é mais... Gente, é mais tranquilo aturar alguém de Humanidade 8 te apurrinhando o juízo. Sim, Sly, estou usando você de exemplo. Do que aceitar um maluco babando de fome do teu lado. Não dá. Não dá, gente. Aos céus que a gente não tem maluco assim em Belém. Só lembro daquele meme do carinha que tá tipo assim, segurando, né? O vampiro lá, tipo, tô morrendo de fome, não tenho o que aconselhar. Exato. É muito isso, gente. Você quer o caminho? É legal, dá pra jogar assim, brincando. Tô zoando muito aqui. Mas assim, Golconda dá pra você jogar, combinando bonitinho. Então, começa por ela. Depois vê se você vai pra esse jogo mais bitolado do outro. Perfeito. Então, Ali, segue tua vez. Acho que a Vivi falou tudo. Dessa parte aí, né? Acho que foi o melhor conselho mesmo. Perfeito. Então, avançando agora, vamos para as vantagens. Só um parêntese, aí no final falando mais dos corvos, né? Que vocês já falaram lá atrás. Que é um exímio filho da puta, que só quer ver o circo pegar fogo. Isso é, não é? Verdade. Bom, então agora a gente vai trazer a vocês as vantagens que a Lore Sheet, Asceticismo do Sangue, pretende entregar para quem for adotar para o seu personagem. E no primeiro nível dela, diz o seguinte: a trilha da criatura faminta. Você não está quieto sobre a sua dedicação para com o asceticismo de sangue e seu desejo de conquistar a sede vermelha. Outros membros podem pensar que você está louco ou é um tolo, mas eles não podem duvidar de sua devoção. Uma vez por sessão, desde que você tenha se alimentado nesta noite, desde que você não tenha se alimentado nesta noite, você pode adicionar 2 dados a qualquer rolagem para provar a força de sua vontade ou para convencer os outros de sua dedicação. Assim. Lembra que as meninas comentaram mais cedo que essa é uma lore sheet muito específica, que precisa ser muito, mas muito bem acordado para ela ser funcional em jogo? Porra, a primeira vantagem que a ficha traz não é exatamente uma vantagem. É só para amenizar a tua situação na relação social que você tem com aquelas pessoas que estão à sua volta. Aí adivinha quem são aquelas pessoas que estão à sua volta? Coterri,
que é a direta, e os pilares. É praticamente vou chamar assim, um sistema de amortecimento de um problema gigante que essa lore sheet traz. E detalhe, era para ela ser uma vantagem. Ali, seus comentários. Eu vou pegar só uma água. Tá. Olha, uma vez por sessão ganhar mais 2 no teste, por manter a tua fome, por não te alimentar, né? Então, tipo, tentar não se alimentar naquela sessão. Tipo, é legal para o nível 1, só que tem um condicionamento. E é isso que o Raga falou. De ser um condicionamento às pessoas ao teu redor. Então tem que provar a tua força de vontade. Ou convencer os outros de tua dedicação. Beleza, isso está incluso na ideia do culto. Mas é um bônus mecânico que é muito específico. Uhum. É tipo, pra tu chegar e pagar pau, sabe? Assim, olha só, eu sou fodão aqui, eu aprendi alguma coisa no culto, realmente funciona. Ou do tipo, não desconfiem de mim, me aceitem, né? Se fosse tipo mais 2 em geral, em qualquer rolagem tua, porque tu tá, sei lá, em um estado meditativo de jejum, eu acho que seria melhor utilizado mecanicamente, né, para o jogador olhar isso e pensar assim, beleza, faz sentido a ideia do conceito, né, do culto, né, para isso, né, tipo, o vampiro vai estar lá jejuando e vai ganhar esse bônus, e eu posso aplicar esse bônus em qualquer parada de dado que eu for fazer numa sessão, se eu não me alimentar, né. Eu quero até complementar minha fala, que a minha crítica, como eu fiz ainda agora, ela é nisso. Pô, é uma ficha de conhecimento que é dito que ela é uma vantagem. Só que esse primeiro nível, ela é meio que um amortecedor do problema que você é para as pessoas à sua volta. Sinceramente, eu pegaria a descrição desse nível e entregaria de graça para qualquer um que adotar a ficha de conhecimento. Ali na descrição, dizer, olha, só de você estar pegando essa ficha, você já tem isso à sua disposição. Aí sim, vamos colocar um nível 1 mais vantajoso do que isso, porque como a Ali falou, é muito específica, é mais para você se provar para aqueles da sua volta que você merece estar do lado deles. Eu não achei isso vantajoso não. Vivi. Posso falar uma coisa assim? E assim, vai valer para muitos pontos aqui, por isso que eu quero falar agora aqui no começo. Para mim, essa lore sheet não precisava existir e ela podia ser ou vantagens novas desse livro ou bônus, exatamente como você falou, características que são naturais quando você escolhe culto A ou culto B, sabe? Tipo, quando você pega uma galera ali da Golconda, você tem isso daqui, ou todo mundo que seguir qualquer aquele culto, aqueles 4 cultos da Golconda, porque o livro é separado em cultos por tema, você já ganha. Você segue e você ganha, sabe? Ou possibilidade do jogador comprar como qualidade de cultistas, ou uma condição que você já ganha por seguir um caminho tão difícil. Para pelo menos quem está em volta de você, facilitar você jogar em um grupo com pessoas dissidentes da sua metodologia de vida, da sua religião. Porque assim, eu acho que não vale a pena isso ser uma vantagem que você paga. Porque é muito situacional. Muito situacional. E o trabalho, gente, que o seu narrador e você vão ter para trazer toda essa questão de golcondas, cultos diferentes e caminhos diferentes para o seu jogo, que já é esperado que você vai lidar com esses temas, com esse conhecimento, que a lore sheet mesmo não te dá nada, vai ter que ser feita uma pesquisa à parte pelo narrador e por você, para literalmente, tipo, se você está nessa temática, só se for uma disputa de cultos, para você ter que ficar citando que você é bom nesse papel. Então, já dá para essa galera que segue linha de Golconda que vai lidar com fome. Desde que você não se alimente, porque, né? Desde que você não se alimente e tiver que se provar para alguém. Ou, exatamente, deixar mais útil, como a Ali falou, você não se alimenta,
Você faz um ritual ali do seu culto, um isolamento, um estado meditativo. E aí, para provar que, já que ele é a sua força de vontade é foda, você não precisa convencer o outro. Na hora que você tiver que rolar alguma coisa que envolva força de vontade, você tem um dado a mais. Que aí é um ponto por um ponto, né? Você não precisa ter 2 dados a mais. Ou até, é que um dado na força de vontade é bem, bastante coisa. Mas para não precisar 1 por 1, coloca 1 para 2 pontos. Que é a melhor forma de deixar ela útil. Você obedece ali, faz seu ritualzinho, fica sem comer, e aí, na ação do seu personagem, a galera vai virar e falar assim: olha, não é que funciona. Olha onde esse fulano chegou. Porque você vai ficar o quê? Falando? Sim. Aqui, olha como eu sou foda. Passa uma bolsa de sangue aí na minha frente. Gente, eu lembro daquele meme, sabe? Que tá, teoricamente, uma pessoa numa igreja e, teoricamente, um pastor faz assim, passa a lata de cerveja, que aí você tá provando isso assim, a galera passa a bolsa de sangue, sabe? E aí, tipo, o vampiro dá vontade. Olha... Sabe o que esse primeiro nível me lembra? Tipo, Peru Glu Glu, que tá sempre de peito estufado e não cala a boca, né? Exato. Então, tipo, o cara tá sempre contando potoca ali que ele é foda. É contar vantagem. Olha, a minha contraproposta para esse nível é: tira isso tudo. E eu proporia o seguinte: você, uma vez por sessão, poderá usar essa vantagem para rolar novamente uma rolagem fracassada do teste de fome. Boa também. A sua ideia da Ali foram maravilhosas. Uma boa. Um nível 1 que estaria de boa para mim. Sim. Perfeito. Sim. É aquela coisa, concordamos que do jeito que está não funciona de nada. Então fica aqui as sugestões para vocês adaptarem esse primeiro nível que, por nós, reprovou na prova. Vamos para a segunda prova, que é o nível 2, cujo título é Clareira da Besta Adormecida. Você encontrou um lugar de solidão tranquila para contemplar as amarras de sua fome mortal. Pode ser o seu refúgio, se você tiver um, ou pode ser um local mais remoto. Enquanto estiver no seu lugar de contemplação, desde que estando sozinho, você pode rerolar uma checagem e citar por cena. Olha ele me copiando. Olha, é por cena. Mas é por cena. Mas ó, caramba. Não, é por sessão, não é por cena não, é por sessão. Eu errei, é por sessão? É por sessão. A per session, então por sessão. Eu fracassei na tradução. Obrigado, Vivi. Imagina. Bom, o meu comentário aqui é o seguinte: é o caminho oposto de um jogo coletivo de RPG que Vampiro à Máscara propõe. Sim. Ele tá dizendo para você se isolar. E aí você vai chegar assim pra galera da mesa: galera, é o seguinte, eu quero usar aqui essa vantagem que a Logitech me permite, só que eu tenho que me isolar. Vocês podem parar a cena de vocês, esperar eu ir lá e voltar rapidinho? Caramba, mano. Exatamente. O melhor jeito que eu achei pra isso, que eu comentei mais cedo com a Vivi, foi de por que um vampiro iria escolher outro local se não seu refúgio? Porque tu escolhe que o local é teu refúgio e aí tu dorme sozinho. Pode até ter o seu refúgio coletivo, mas sei lá, eu tenho meu quarto, que é o meu quarto contemplativo. Aí eu durmo sozinha, trancada, eu acordo sozinha, e aí acordo tipo assim: mais uma vez para essa noite infindável de luta contra a besta, vamos meditar. E aí eu rerolo a rolagem de acordar. É um combo? Né? Tipo, mas assim, podia ser melhor descrito, tipo, toda vez que você acorda, você rerola a rolagem de acordar. Não importa se tá sozinho, não importa se tem que ser um local contemplativo ou algo do tipo, porque também não tira a ideia do jogo coletivo. E assim, primeiro, né, eu já jogaria ele pro nível 1.
Eu tiraria do nível 2 e jogaria pro nível 1, já que é pra você rerolar um house check só se você estivesse sozinho. Aí do tipo, ok, eu fiquei isolado, a gente vai sair para alguma ação que o grupo já combinou e planejou, e a gente sabe que geralmente isso não acontece em jogo, mas naquela sessão o grupo planejou, e eu preciso ativar uma disciplina que tem tempo variável e exige o house check. Porque se for um que termina numa cena, na hora que chegar a cena de ação... É idiota demais. Chegar na cena de ação, a sua disciplina está desativa, não adiantou nada. Então, você teria que acessar só disciplinas de tempo maleável, tipo, até onde necessário, e que exigem house check. Geralmente, tempo maleável é nível 1. Né? São disciplinas que praticamente o seu vampiro nem checa para poder rolar. Então, assim, isso teria que cair muito pro 1, ou ser uma qualidade de você, vampiro, que segue o caminho da Golconda, porque tem bastante sugestão de qualidade. Uma qualidade de... Aí sim, uma qualidade de 2 pontos, não uma lore sheet. Pode, desde que isolado, nesse canto contemplativo, você rerola o teste de acordar. Sabe? Tipo, aí é uma qualidade que tá ali na criação de personagem. E você pode comprar, que é a parte de criação de personagem do que vai seguir o culto de... com a condição de cultos de Golconda. Sabe? De sonhos de Golconda. Sim. Ou porque então... é muito ruim, gente. Não consigo gostar. Ou Fala então, aí, tipo, nem seria a questão do acordar. Né? Se for para manter como nível 2, poderia pegar isso como tá, do nível 1, para a questão do acordar, e aí abaixa ela para o nível 1. E o nível 2 podia ser uma vez por sessão, você pode rerolar um house check para Blush of Life, já que a ideia é se manter mais humano possível, e um house check para ativação de disciplina. Pronto. Sim. Exato. Mas condizente com a ideia da ideia da lore sheet. Sim, de tipo, tá tendo controle sobre a tua própria fome. Isso, pra besta não aparecer e arruinar tudo que você tá fazendo. Bom, vamos então agora olhar o terceiro nível. Deixa eu ampliar aqui para vocês acompanharem com a gente. O título do terceiro nível é Recipientes Menores. Para conter a sua sede por sangue humano, você aprendeu a subsistir no vitae menor de animais de base. Enquanto você estiver sozinho, se alimentar de animais ao invés de humanos sacia um ponto de fome ao invés do que geralmente saciaria para você, mas nunca mais do que um nível por cena. No entanto, você também ganha o defeito Infâmia, bebedor de animais, que tem descrito lá no livro básico do Vampiro à Máscara, se a notícia de sua dependência de vitae animal se espalhar. Alguns membros podem não se importar, mas o suficiente olhará para você com desdém por ser mais comum do gado do que com um vampiro de verdade. Meninas, aqui eu não fiz o dever de casa. Eu sei que animais, a depender do tamanho, têm uma variação de prover sustento de sangue ao vampiro. Mas aqui ele está se referindo especificamente a animais. E animais pequenos não chegam a produzir um ponto. Eles reproduzem partes menores de sei lá, meio, um terço, um quarto, a depender do animal. E aqui ele está dizendo que ele vai entregar um ponto inteiro através do consumo de um animal menor. Aqui só é vantajoso para quem pegou o predador fazendeiro. Quem não pegou predador fazendeiro ficou um nível muito pouco alcançável. Quem quer começar? Eu quero. Não, fala você, Ali, que eu tô procurando a informação porque se eu não me engano, para ter diferença em quantidade de sangue, tem que ser uma diferença muito gritante de bicho, porque senão todo mundo tem por causa do poder da alma do animal. Se eu não me engano, o cavalo tem 3 ou 4. E aí, porra, um cavalo, né? Grande pra cacete. Não só para fazendeiro, Raga, porque tipo, qualquer um pode se alimentar, só que é da feita que tu atinge de animais, né?
Defeito que tu atinge potência de sangue 3, Aí não pode mais. eles não saciam mais a tua fome. Então, poderia estar arraigado isso aí, independentemente da tua potência de sangue. Tipo, mais uma coisinha. Pronto. Aí, vampiro de potência de sangue alta poderia se alimentar de animal. Porra, tu melhoraste muito o nível agora. E aí, a ideia que eu tive com a Vivi era de aí vale em 3 o nível desse para 3, ou quer dizer, para 4 ou para 5. E aí, porque do jeito que ele tá escrito, tipo, vale a pena tu pegar um rato. E sugar o rato e tu baixa um ponto de sangue. Só que não dá para fazer o festival do rato, porque aí diz que não mais do que um por cena. Então, tipo, toda cena tu vai estar caçando um ratinho, um chihuahua, ou qualquer outro bichinho pequeno por aí, um gato. Um pincher. Imagina, pincher vampiro não aguenta não, no mínimo animalismo 5 para tancar um. Você precisa de ficha para lutar contra metamorfo para poder pegar um pincher. Sim, e ainda vem com a ideia de que tu vai ganhar um defeito se souberem de ti e que tu tem que estar sozinho, de novo. De novo, você tem que estar sozinho. Para poder sugar qualquer ratinho ou qualquer outra criaturinha que não ia dar um ponto de sangue, vai dar. Então seria melhor, tipo, a ideia que eu tive foi quanto mais fome tu tá tendo, tu consegue abaixar mais. Então, por exemplo, se tu tiver com 3 de fome, falta 2 caixinhas para tu chegar ao máximo, aí um animal baixaria, tipo, as caixinhas excedentes, 2 caixinhas para ti. E aí, sei lá, coloca isso uma vez por sessão. E que não precisa estar sozinho, enfim, mas aí sobe o nível, porque aí dá a ideia de que tu possa sugar um rato, um cachorro e abaixar toda a tua fome. Deixando sempre 1, lembrando, né, Sim. gente? Ou deixando então, sempre 1, porque aqui... ou então sobe o nível, sei lá, para 5, e aí, sei lá, uma vez por sessão, a sessão não, acho que seria demais, mas por história, tu pode sugar um animal e abaixar a tua fome para 0. Mesmo se tiver em 5, sei lá, né? Porque cabe dentro da ideia de que tu não vai sucumbir a besta para ter que saciar a fome com humanos. Sim. E quinto, 5 pontos, né? Que foi exatamente o que a gente... que a gente, tipo, vale a pena, porque você vai caçar um bicho só e, vai ser a mesma coisa que cometer um crime. Já que vampiro de 6, 7... Aliás, 6 até que mata assim mais fácil. Mas um vampiro de humanidade 7, para ele matar não é uma ação natural. Então, pesa ele ter que se alimentar numa fome 5 ou para zerar aquela fome dele. A mancha vem com certeza. Mais algum comentário? Não. Então bora pro próximo nível, que é o quarto, cujo nome desse nível é Pedestal Pálido. Se você realmente conseguiu ou não conquistar a sua fome, as suas demonstrações de autonegação ascética atraíram outros membros que desesperadamente querem que suas alegações sejam verdadeiras. Isso me lembra muito o Louis do Entrevista com o Vampiro. Principalmente o Louis do filme, que, nossa senhora, dava até agonia de ver aquele Louis. Continuando. Isso fornece a você o equivalente de 5 pontos de status exclusivamente entre os vampiros que veem você como algum tipo de figura sagrada. Você perde os benefícios desses pontos pela duração de qualquer cena na qual eles testemunharam você bebendo sangue e daí em diante na cena seguinte. Esse nível, ele pode ser muito bom se você estiver jogando uma aventura onde o grupo está seguindo o mesmo caminho que o seu personagem. Porque senão é um momento muito específico que precisa que a cidade tenha esse culto existente para que você possa ser uma figura renomada desse culto. Uhum. Então, a melhor forma é ou o narrador já colocar isso como pano de fundo para você eventualmente se aproveitar, ou o grupo estar caminhando junto com o seu personagem. Se for diferente de um desses dois,
dificilmente isso vai se transformar em vantagem pro seu personagem. Quem começa? Olha, já começando, acho que nem sempre precisaria do culto, dependendo da criatividade dos personagens. Lembra daquela vez que o fogo chegou sangrando com estigmata e disse que era Jesus? Daria para encaixar nisso. Ele fez 2 vezes isso, que foi a sessão que eu perdi. Que eu perdi o arquivo. A segunda sessão ele fez a mesma coisa. Caramba. Daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Só que esse nível é, enfim, hipocrisia, né? Porque se descobrirem que tu bebe sangue, que tu tá te alimentando, né? Cai por água abaixo, tu perde benefício. Então, é aquele papo. Cabe dentro da ideia dos outros níveis de tu tá se alimentando sozinho e tal, né? Nível 3 e nível 2, de fazer isolamento ali. Mas com a ideia do V5 de ser um jogo coletivo, não cabe, né? Então, teria que reformular esse nível todinho. Tipo, ele traz ele poderia estar descrito algo sobre essa questão hipócrita desse culto lá na parte do lore do culto, lá no início. Tipo, alguns membros do culto fazem isso, assim, assim, assado, só para dizer que podem ter líderes hipócritas. Mas, como vantagem de 4 pontos, além de ser muito específico, tu vai ter que ficar o tempo todo, sabe, tipo, dizendo, não me alimentei. E aí, se tu acabar se entregando para um frenes, der alguma merda, alguém te bisbilhotou, né? Tipo, foge de gente que tem auspício ou ofuscação, que pode te delatar depois. Então, por 4 pontos, não vale a pena, não. Vivi. Não, né? Tipo assim, gente, vale tanto assim gastar 4 pontos para ganhar um status, que assim, lembrando, não estamos aqui lidando com um jogo que não vai envolver só cultista para você roubar o culto, gente para o seu culto, né? Considerando que é uma lore cheat, se você roubar, seu narrador e você vão ter que fazer toda uma cena explicando o porquê aquele culto é melhor e porque seguir o caminho da Golconda dessa forma é o melhor. Volta. Então, já tirando essa parte que vai exigir. Para ter um status que só vai funcionar em pessoas que já têm tendência a concordar com você. Não são pessoas que duvidam da sua capacidade ou te acham como balela. Tá escrito ali, pessoas que já estão desesperadas pelo seu ensinamento e o seu exemplo que você dá. Então, assim, compre status 4 em vez de comprar nível 4 dessa ficha. Compre status 4, é um a menos de status, só que você vai usar em todo mundo que estiver naquela região. Sim. Inclusive em pessoas que não concordam com você, pessoas que já não têm uma tendência em acreditar em qualquer coisa que você fizer. Sabe? Então, assim, eu acho um nível 4 muito ruim. Eu tiraria ele dali e colocaria como uma qualidade específica para cultistas de serem chamariz para seus cultos. De acalmar. Você tem mais dados, você não precisa nem de status, você teria 3 dados a mais para convencer vampiros em dúvida. Não é que o cara ele está desesperado pelo seu auxílio. Ele está em dúvida. No momento de dúvida, você vai lá, ó, já toca a ideia errada na cabeça da pessoa. Entendeu? Assim, ela poderia cair pro nível 3, né? Mas como nível 4, assim, não tem condição. É uma vantagem que não vale a pena. 4 por um favor 5 que você vai usar só quando o seu narrador te colocar nessa situação. Para mim era, igual ele falou, uma qualidade de quem subiu na hierarquia ao longo do jogo e você tem essa qualidade de liderança para atrair para você. E nem precisa ser, como é ascetismo, você pode colocar isso, qualidade específica para cultos de Golconda, sabe? Aí beleza, ok. Mantém a questão da sua fome, seu desejo ali está sob controle e a pessoa, ela já viu você fazer isso. Você tem esses pontos a mais para convencer, porque você conta histórias
que podem ser provadas, ou que você conta muito bem como é a sua vida, e essa pessoa é conquistada. Entendeu? Não uma pessoa que do tipo já... Gente, o que você falar, ela já tá proposta a te aceitar. Então você nem precisa ter esse status 5, ela já quer te ouvir. Então eu acho assim que ou tirava e virava uma vantagem, né? Como eu disse, muitas coisas da ficha poderia caber perfeitamente como vantagem para líder, como antecedente, como alguma coisa ali de conquistas, né? Você tem um antecedente de níveis de conquista com o seu culto, até para os cultos normais, mas eu não acho o uso prático para ele em narração, a não ser nessa cena específica, nessa condição específica. E uma vantagem 4 que só funciona nessa situação, eu acho um lixo. Eu acho um lixo. Ela tem que ser mais ampla. Está te custando 4 pontos na criação da sua ficha, ou está te custando 12 pontos na evolução do seu personagem. Então, é pesadinho, é carinho. Né? Eu total tiraria ela, porque vou falar isso que eu já recebi essa frase, né, em outra situação. Pregar para convertido é muito mais fácil. Uhum. Você gastou 4 pontos para ter uma vantagem de 1 ponto para pessoas que querem te ouvir. Tudo bem, nossa, mas meu status 5 me permitiu convencer um príncipe de um lugar, mas foi o príncipe que foi atrás de você, coração. O príncipe que te buscou. Então você teria que ter muita curiosidade, oh, caramba, curiosidade não, gente, muita criatividade para poder usar isso fora dessa caixinha tão restrita e situacional. Para mim, não estaria nem na lista. Tipo, eu tiraria ela mesmo, nem baixava poder. Tipo, eu mudaria toda ela. Boa. Então, agora a gente vai avançar para o nível 5, cujo título é... Deixa eu abrir aqui meu arquivo, que ainda não abri. O título é Colocar a Rédea na Besta. Você saciou a sua besta com tanta frequência que ela é uma coisa enfraquecida e debilitada, enlaçada debaixo das correntes da sua força de vontade. Poucos outros membros possuem este nível de autocontrole. A dificuldade de suas rolagens de frenesi de fome é sempre 2, independente da provocação. Tá aí um nível que eu achei realmente forte e que combina com a proposta de você é aquela pessoa que se resiste, consegue resistir e isso se resume porque você é mais fácil para você resistir. De todos os níveis foi o que eu mais achei interessante e compatível com onde ele é colocado. Quem começa? É você, Ali? Pode ser. Eu achei também, Raga. Só não acho que ela encaixa para o nível 5, né? Talvez no 4. Até porque é frenesi de fome, por mais que encaixa no ceticismo de sangue de tu ficar, né, sendo jejuando o tempo todo. Mas se o textinho diz que tu conseguiu enfraquecer, debilitar a besta, poderia caber a todos os tipos de frenesi e aí manter ela como nível 5. Aí eu acho que tipo daria valeria o custo. Porque o vampiro daria a ideia de que ele tem controle sobre a besta. E aí talvez se ficasse muito roubado, tipo todos os frenes e baixar a dificuldade para 2 permanentemente, poderia ser, sei lá, tipo uma vez por sessão tu escolhe um frenesi e aí tu passa automaticamente nele. Mas uns 3 tipos de frenesi. Vivi? Nossa, nesse eu concordo com a Ali, porque assim, gente, você colocou ela na coleira, você domina ela. Então você não domina ela só no aspecto da fome. Qualquer ameaça que te deixe em frenesi, você adestrou tão bem, a sua força de vontade suplantou tão bem, que em qualquer frenesi você tem esse bônus de resistir. Porque você adestrou e prendeu.
sabe? Aqui fala de fome porque é um ascetismo, a pessoa não tá comendo, ela tá, né, fazendo o corpo dela sofrer, ela tá sentindo todas as dores e os isolamentos que ela precisou viver para poder fazer o treinamento, então eles estão focando em fome. Mas eu acho que assim, se é 5º nível e você passou por tanto para poder colocar a sua besta em posição de te obedecer, eu acho também que tinha que ser os 3 frêneses e aí, tipo, tá muito apelativo, coloca por história. Ou te dá um sucesso que você escolhe ali. Eu escolho controlar esse sucesso, esse frênese ali na sessão. Até porque não é toda hora que você vai entrar em frênese, acredito, assim, né? A não ser que você seja a Viviane jogando os dados, azarada pra caramba, você não vai entrar toda hora. Então você tem aquela chance naquela sessão. Pode escolher um. Se você caiu de novo, problema. Apesar de que a ideia da Lore Sheet é tu passar fome, então em algum momento tu vai chegar a fome 5 rapidamente para poder estar quase o tempo todo, possivelmente entrando em frenes de fome. Aí faz sentido nisso, né? Mas também, né? Exato. Tipo, coloca a fome para valorizar todo esse esforço. Mas para o nível 5, podia melhorar, já que a fome vai ser a temática do seu jogo. Sim. Eu podia dar uma melhorada nisso daqui. Porque é o nível 5 de uma lore sheet que, né, tá bem ruizinha. E sim, tem que ser uma vantagem cara controlar a frênese, porque frênese dá ruim, frênese dá plot, você pode matar seu grupo. Mas dependendo do culto que você tiver aqui, esse frênese você não vai nem querer segurar. Você vai deixar, dependendo do culto que você escolhe, você vai deixar esse frênese rolar. Sim, a galerinha lá da Diablerie. Exato, a galera da Diablerie, a destruição do núcleo familiar, quando o vampiro sente que ele não melhorou a humanidade dele, tudo isso esse frênese pode te permitir. E você não vai segurar o seu frenesi de fome. Então, por isso que ou baixaria o nível dela, colocaria ela no 4, já que o 4 é muito específico, e aí manteria, assim, dificuldade 2 de frenesi de fome, e a gente criaria um outro nível aqui no nível 5. Tipo, você já experimentou você paga menos ponto por unidade, entendeu? Nível 5, você não se alimenta de humanos, você não cede a sua fome, você não mata as pessoas, então você paga menos ponto para limite X de humanidade. Podia ser. Sabe? Até o nível 8, você paga metade dos pontos. Aí do nível 8, você vai ter que ralar bastante. Ou, a partir do nível 8, você paga metade dos pontos. Porque, afinal, o seu personagem está vivendo isso para um dia chegar na humanidade 10, que é a meta da Golconda. Boa. Então, do 8 para frente, você paga metade. Porque aí metade de 90 ainda são 45 pontos. Sim. E vampiro dá pouquíssimo ponto. Ixi, sim. Muito pouco. E aí é um nível 5 interessante que, tipo, se a pessoa entrou no culto e ela fez merda e caiu para 5, e ela vai perceber que, tipo, é difícil chegar no 8, mas quando chegar lá é mais fácil de subir para o 10. É aquela coisa, é a realização do que o seu vampiro sofreu, né? Para colocar uma coisa bem narrativa, uma conquista. Você pode, mas eu posso comprar o nível 5 da hora que eu chegar. Beleza, colega, até chegar lá no nível 8, você tá pagando full, porque você tá, tipo, gente, isolamento, dar os prazeres da vida não é uma tarefa fácil. O nosso cérebro começa a não ficar legal. Imagina o cérebro do vampiro, uma criatura mítica que tem ali um capirotinho dentro dele, mandando ele comer e ser selvagem, que esse é o resultado da vida. Então, para um jogo dramático, dá uma história bem legal. Ou para pegar para um X-Men das Trevas também é um jogo legal de jogar, mas para um X-Men das Trevas talvez não pese tanto.
É isso. Bom, matamos todos os níveis dessa ficha de conhecimento. A gente vai agora para as considerações finais. A gente já meio que já fez isso. Mas, assim, fazendo um A gente já resumo. fez. Mas fazendo um resumo da minha parte, para mim ficou claro que essa é uma ficha que precisa ser revista. Ela precisa ser reconstruída. Para que ela fique realmente o que eu comentei no começo. Uma ficha que represente uma vantagem. Ela não me pareceu ser vantajosa. Ela traz mais problemas e mais mecânicas de amortecimento de você o que é, do que realmente te dá uma vantagem em relação ao cenário de jogo. São essas as minhas considerações finais. Ali. Minhas considerações finais é junta. Problema de junta. Joga fora. Pois é, né? Junta tudo, joga fora. Sei lá, faz toda a ideia disso já vinculada com Golconda no meio. E aí faz uma lore sheet nova. E as ideias que essa lore sheet tem, né, transforma em vantagem de culto, como a Vivi disse. Uhum. Eu também acho que assim, a ideia dela de colocar aqui, de ser uma forma de alcançar a Golconda, e que vai envolver esse jogo delicado que é um jogo de ataque ao seu próprio corpo e à sua mente, ela precisaria te dar mais de conhecimento sobre esse caminho que poucos conhecem. É exatamente o que o Raga fala. Falta lore nessa lore sheet, falta lore nessa ficha de conhecimento do cenário. Então você poderia ter, tipo, ok, coloque as desvantagens sim do que é você retirar a alimentação dos outros, porque é uma via extrema. Mas coloque que imitação te permite momentos que você conecte com esses vampiros e tenha certeza de certos caminhos, ou que seu narrador pode te dar dicas de um vampiro próximo que vai trocar experiência com você, para permitir que seja mais jogável, porque aqui deu para reparar que é para um jogo solo, gente. Para um jogo solo onde todo mundo pegou isso daqui e, sabe, mora cada um do lado de uma montanha, da mesma montanha, mas cada um num ponto geográfico dela. Porque eu acho que é isso, transformar ela num conhecimento que sirva para um jogo coletivo, que é a proposta da V5. Porque aqui está muito cada um por si, e quando você joga vantagem que você foda em cima dos outros. Eu acho cara que assim. Chato pra cacete que a Coterri vai querer passar o dente em si. Gente, imagina a primeira cagada que se vocês não conversarem, que tá todo mundo ok, que tem um ou mais personagens disso, ou que seus amigos vão ver você em desespero por fome. São temas bem delicados para você colocar em jogos de horror pessoal, porque isso é horror pessoal pesado e não necessariamente precisa ter em todos os seus jogos. Então, precisa assim ser reescrita, precisa colocar a lore nela. Ela podia ter sido resumida 2, 3 vantagens ali de cultista de Golconda e não ter ocupado uma página no livro. Então precisa, aquela coisa, o carimbado é de tipo refazer. Bom. Volta para mesa de projeto, né? Bom, tá aí. Eu particularmente, só terminar aqui, Rafa. Eu acho que particularmente essa lore sheet, ela não deveria ter sido lore sheet, né? Por todas as coisas problemáticas que a gente já apresentou. E podiam pegar essas ideias todas que colocaram nas mecânicas e colocar só como lore. E apresentar um culto, ideia de um culto para o narrador colocar na mesa e colocar essas possíveis vantagens que tem na lore sheet como alguma coisa narrativa, tipo, vocês ficam sabendo de um culto tal, assim, assado, e aí em alguma cena o narrador falar que, tipo, o cultista lá, ele tá segurando a besta dele e, sei lá, por exemplo, o Tremel usar o poder lá de aumentar a fome. E não funciona. Tipo, aumentou, sei lá, mas tipo, o cara já foi para 6? Foi, mas ele tá segurando, ele não quer entorpor. Uhum. Tá, coloca aquelas mecânicas que tem lá na especial, né, nas fichas de
de NPCs, né? Colocar alguma coisa nesse sentido, assim, de criar mais lore para um culto para ser usado como antagonista, né? Acho que teriam sido mais felizes, eu acho, fazendo isso do que uma lore cheat. Como é o suplemento do suplemento do suplemento do suplemento e que saiu no Kickstarter, né? Então acho que bateu a meta assim, opa, agora a gente vai fazer o Forbidden Religions. Qual é o prazo? A gente tem que entregar semana que vem. Corre! Coloca qualquer coisa que tu conseguir aí. Pois é. Que é o que a gente fala de várias. Verdade, verdade. Bom, chegamos ao final de mais um Lore Sheets do V5 aqui no Boteco. Já adiantando para vocês que semana que vem a gente vai falar de Caçadora Revanche. Na semana seguinte fala de Lobisomem Apocalipse. E na outra a gente retorna com Lore Sheets aqui. E a Lore Sheet da vez, quando chegar novamente, será Cultos da Gehenna, que será a terceira do Forbidden Religions. Sendo assim, agradeço a vocês que nos assistiram até aqui. E para finalizar, peço para que a Listra e Vivi, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.